Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui nesse resumão da nossa última aula de raciocínio lógico. Nesses resumos eu sempre vou trazer os principais slides que eu mostrei para vocês nas últimas aulas e vou fazer um resumo rápido dos assuntos que nós conversamos nessas aulas, tá? Então, pegando a nossa primeira aula de raciocínio lógico, que foi uma aula de apresentação, de recepção de vocês ao curso, a gente falou de algumas informações. Então, olhando aí para os slides, eu acabei compartilhando com vocês um pouco da minha história, né? Ou seja, da minha formação enquanto graduação, depois das minhas pós-graduações, mas também acabei conversando com vocês um pouco sobre a minha carreira, sobre aquilo que eu já fiz na minha vida. Então falei para vocês que eu sou formado em física, fiz o meu mestrado também em astrofísica, algo que é bem diferente aí da maior parte das pessoas, e mesmo depois de trabalhando 20 anos com pesquisa, eu acabei mudando de carreira e fui me dedicar, então, olha só, a uma coisa bem diferente, a ser professor de dança de salão. E nessa experiência eu tive a chance não só de conhecer várias outras pessoas, de tomar um contato com um universo que era muito diferente da área de pesquisa, mas eu também tive a oportunidade de assumir a direção das escolas de dança que eu conheci, muitas escolas que eu conheci, e nessa experiência toda eu adquiri muita experiência sobre administração, sobre desenvolvimento de pessoas, sobre trabalho em equipe, e depois eu também acabei fazendo minha formação como coach numa das grandes escolas de coaching aqui do país, e também acabei atuando como profissional de coach. Eu ainda atuo como profissional de coach ainda hoje. E depois acabei retornando para a carreira acadêmica, agora como professor, né, de graduação, de pós-graduação também, e tenho aqui o privilégio de estar dando aula hoje para vocês. Falei para vocês também que eu tenho um website que eu utilizo como uma das ferramentas que eu coloco para poder me ajudar a trazer mais informações para as aulas, né? Para ajudar aí também no rendimento dos meus alunos nas aulas. Nesse meu site você encontra ali uma parte de aulas, tá? Quando você clicar nessa parte de aulas ali no site, você vai poder encontrar uma página totalmente dedicada aí para o nosso curso de raciocínio lógico. E então a gente começou refletindo um pouco sobre raciocínio lógico, eu trazendo para vocês esse tipo de associação, esse tipo de atividade que a gente fez. Eu mostrei essa imagem para vocês e aí eu perguntei para vocês o que essa pessoa lembraria, se essa pessoa te traria a lembrança de uma outra pessoa, se essa pessoa de repente te remeteria a algum outro tipo de imagem ou de associação, como por exemplo, será que essa pessoa poderia ser associada a uma cor? Será que a gente consegue pensar nesse rosto como sendo o rosto, por exemplo, de um animal? Se ele fosse um animal, que animal essa imagem acabaria me remetendo? Se ele pudesse ser uma música, que música que ele acabaria remetendo? E tudo isso a gente acabou fazendo de uma forma aí um pouco mais lúdica durante a aula, e eu revelei para vocês que esse rosto em particular não é o rosto de nenhuma pessoa real. Esse rosto é um rosto produzido por inteligência artificial através desse site aqui, né, thispersondoesnotexist.com, e toda vez que você entra nesse endereço, que também está aqui embaixo ou através do QR Code, vocês podem acessar esse website, vocês acabam encontrando um rosto novo, que é gerado por uma inteligência artificial que tem acesso a um banco de dados de vários rostos de várias pessoas, rostos reais. Então a inteligência artificial usa esse banco de dados para poder criar um rosto que nos parece muito, muito, muito real, tá? E eu mostrei também para vocês alguns outros rostos que é criado por esse site e que nenhum desses rostos aí é de uma pessoa verdadeira, uma pessoa que já existiu, uma pessoa que existe, tá? Todos eles são rostos criados a partir da inteligência artificial.
E aí então eu estava conversando com vocês, explicando que nós somos seres que nos tornamos, por causa da nossa evolução, especialistas em fazer leitura de expressões faciais. E quando a gente vê um rosto numa foto, um rosto estático parado, a inteligência artificial já adquiriu um avanço tecnológico tão grande que ela consegue nos mostrar um rosto artificial que a gente olha e a gente não distingue de um rosto real. Porém, quando esse rosto é colocado em movimento, e aí então quando a inteligência artificial ou algum programa resolve animar esse rosto, transformá-lo num rosto em movimento, com fala, com expressões, aí a gente começa a perceber que tem alguma coisa fora. Isso porque justamente como nós somos especialistas em ler expressões faciais, então a gente quando começa a perceber que o programa de computador, a inteligência artificial, vai movimentando aquele rosto, o lábio, os olhos, a gente começa a perceber que aquilo ainda não está tão natural, que aquilo não é real. Então, é claro que a inteligência artificial provavelmente ainda vai adquirir algum tipo de evolução e aprimoramento, de modo que isso se torne talvez ainda mais comum, que a gente passe a ver rostos que são criados por inteligência artificial se movimentando, mas que por enquanto ela ainda não atingiu esse nível de evolução, né? de refinamento. E aqui então eu também mostrei em um outro slide para vocês que nós temos aí diferentes expressões faciais. E quando a gente bate os olhos no rosto de uma pessoa, a gente consegue perceber se essa pessoa está se sentindo feliz, se essa pessoa está se sentindo triste, se essa pessoa de repente está com dor, se essa pessoa de repente está com raiva, se essa pessoa de repente está angustiada, está querendo falar alguma coisa. Então todas essas expressões acontecem e a gente tem esse acervo, né, de experiências justamente porque nós nos tornamos especialistas em entender o que a expressão facial tem a ver com o sentimento, com o pensamento da pessoa, o que está se passando com a pessoa. E isso evolutivamente se tornou muito importante para que nós nos tornássemos esse ser vivo que habita hoje o planeta Terra, que é o ser vivo do topo da cadeia alimentar. Nós não temos mais predadores naturais, porque justamente nós percebemos que em grupo a gente se torna muito mais forte. Embora nós não sejamos seres com vantagens físicas tão grandes assim em relação a outros animais, a nossa grande vantagem é a nossa mente. E quando a gente trabalha em grupo, entendendo os sentimentos do grupo, entendendo as emoções do grupo, alinhando isso com os nossos objetivos, as nossas vontades, os nossos pensamentos, nós em grupo somos muito mais fortes. E o que isso tem a ver com o raciocínio lógico? Eu falei para vocês que tudo a respeito de sentimentos acontece também no mesmo lugar onde a gente raciocina, o nosso cérebro. Então entender como o nosso cérebro funciona nos ajuda a entender não só como a gente toma decisões, como a gente reflete sobre as coisas, mas também ajuda a gente a entender como a gente às vezes tem os nossos impulsos, como alguma coisa de cara nos agrada ou nos desagrada. E aí eu então contei para vocês o mito da caverna de Platão. E nesse mito da caverna de Platão, o mais interessante sobre ele é que ele nos traz uma alegoria do que seria uma pessoa tomando conhecimento de uma nova realidade. No mito da caverna de Platão, de maneira bem breve, o que a gente tem? A gente tem as pessoas aqui numa caverna que estão acorrentadas numa caverna e elas estão presas de modo que elas só conseguem olhar para as imagens que são projetadas numa parede da caverna, as sombras que são projetadas numa parede da caverna. Elas não conseguem enxergar a entrada da caverna. E essas imagens são projetadas ou por outros seres que passam com silhuetas de imagens, ou por realmente animais que passam na porta da caverna e por causa da entrada da luz do sol, então ele projeta a sombra desses animais
ali para que essas pessoas acorrentadas vejam. E então uma dessas pessoas um dia consegue se libertar dessas correntes e ela consegue devagarzinho, vai rastejando até a entrada da caverna. E lá na entrada da caverna ela vê pela primeira vez o mundo real. Não aquele mundo das sombras que ela estava acostumada a ver, mas ela toma contato com realmente o mundo de verdade. Então ela vê que as coisas têm profundidade, ela vê que as coisas têm diferentes cores, ela enxerga diferentes tons, luminosidade diferente. E ela consegue perceber, além dos sons, ela consegue perceber aí mais percepções, mais estímulos, cheiros, ela consegue sentir a brisa do ar. Então é um monte de estímulos para aquela pessoa de uma vez só. É tanto estímulo, que inclusive eu contei para vocês que a vista dessa pessoa, de início, ela até dói, ela não consegue olhar diretamente para esses objetos iluminados pela luz do sol, porque dói os olhos dela, que até então estavam muito acostumados com a escuridão da caverna. Passado algum tempo, essa pessoa fica tão deslumbrada e tão maravilhada com isso, que ela quer voltar de novo para a caverna, para ela poder contar para aquelas pessoas que estão acorrentadas o que ela viu, o mundo lá fora. E quando ela volta para a caverna e começa a conversar com aquelas pessoas que ainda estão acorrentadas ali sobre o mundo que ela conheceu, ela na verdade começa a ser ridicularizada. As pessoas que estão acorrentadas começam a dizer para ela que você tá louco, imagina, esse mundo não existe, você tá delirando, essas coisas não acontecem. E o que existe por trás então aí nessa alegoria da caverna de Platão? Que toda pessoa, quando toma contato com um conhecimento novo, em primeiro lugar se choca de alguma forma. Esse conhecimento, dependendo até da intensidade com que ele vem e do costume com que você tinha durante toda a sua vida, ele pode até te machucar, no caso aí da alegoria, machucar teus olhos, mas ele pode de repente machucar aquilo que você estava acostumado, as suas crenças que você tinha antes. E depois que você se acostuma um pouco com esse conhecimento novo, depois que você digere esse conhecimento, quando você quer apresentar esse conhecimento para outras pessoas, se elas não estiverem preparadas, se elas ainda estiverem acorrentadas nas suas antigas ideias e nas suas antigas percepções, nas suas limitações em enxergar o mundo, elas não vão aceitar as suas ideias. Tá? Então isso tem a ver com o nosso curso de raciocínio lógico, porque eu vou apresentar para vocês diferentes ideias, diferentes formas. Eu espero, lógico, que ninguém fique chocado com esse tipo de coisa durante as nossas aulas, mas isso tem a ver quando a gente expande a nossa mente, quando a gente expande o nosso conhecimento. A gente primeiro tem que estar predisposto a isso, e em segundo lugar, a gente tem que saber que em algum nível isso vai gerar um certo incômodo, um certo desconforto, porque a gente tem que abandonar ideias antigas. Então todo o nosso curso de raciocínio lógico vai ser voltado para que eu consiga trazer para vocês conhecimentos novos sobre nós mesmos, sobre o ser humano, sobre a maneira como a gente pensa e enxerga o mundo, ainda mais hoje, em dias de redes sociais, em possibilidades de grande troca de conhecimento que a gente tem hoje. Inclusive a gente falou também que o conhecimento ele é praticamente um privilégio de nós seres humanos, porque o conhecimento ele surge por causa do nosso intelecto. A gente tem capacidade de ter um intelecto privilegiado que consegue inclusive fazer o que a gente chama de um metapensamento. Um metapensamento é você pensar sobre o ato de pensar. E essa capacidade, que é exclusiva de nós seres humanos, veio a partir da nossa evolução enquanto ser, né, enquanto animais nesse planeta, e que hoje a construção do nosso conhecimento acontece pela nossa vivência, pelo convívio com outras pessoas, pela nossa educação na nossa família, pela convivência em sociedade e inclusive pela atividade, como por exemplo uma graduação ou uma pós-graduação, um curso que você
vai fazendo. Então as circunstâncias que uma pessoa está inserida, as suas necessidades, a cultura que ela está, vai fazer com que ela ganhe uma bagagem de conhecimento, tá? E conforme a gente vai envelhecendo ao longo da vida, a gente vai adquirindo mais bagagem de conhecimento pelas experiências que a gente tem, pelas outras pessoas que a gente conhece, pelos relacionamentos que a gente passa a ter, leituras também, ou diversas outras fontes de conhecimento. E então, aí na última parte da aula, eu propus para vocês uma atividade também para a gente realmente falar do ponto de vista agora de conhecimento e de capacidade de decisão. E eu contei para vocês a história de que vocês seriam um comandante de uma nave espacial que estava voando para uma base lunar quando a sua nave sofreu uma avaria e teve de fazer um pouso forçado no lado oculto da Lua. Quando vocês fizeram esse pouso forçado, você e a sua equipe sobreviveram, mas a sua nave ficou muito avariada e vários itens que você carregava também ficaram avariados, sobrando apenas uma lista de 15 itens e que você, como comandante, você teria que selecionar quais desses itens são os mais importantes para você e a sua equipe selecionarem, carregarem com vocês nessa jornada a pé que vocês teriam de fazer do local onde vocês caíram até a base lunar, tá? Então seria aí um trajeto de aproximadamente 100 quilômetros que você e a sua equipe teriam de fazer a pé. E eu mostrei para vocês que os itens eram todos esses itens aí diferentes, e eu pedi então para que vocês enumerassem esses itens, como número 1, o item mais importante dessa lista, número 2, o segundo mais importante, e assim sucessivamente até a gente chegar ali no 15º item como menos importante para essa jornada de sobrevivência que vocês fariam aí do local onde vocês caíram até a sua base. E aí então eu mostrei para vocês que na verdade essa atividade é uma atividade realmente aplicada pela NASA para os candidatos a treinamento de astronauta lá na NASA, e que um tipo de gabarito que a NASA tem é esse daí que eu mostro agora em amarelo para vocês, onde a gente tem aí que de todos os itens o mais importante seria, por exemplo, os tanques de oxigênio. Você precisa de oxigênio para respirar na Lua, então sem oxigênio, sem ar, você não consegue fazer nada. Esse é um item de sobrevivência básico. Então esses tanques de oxigênio seriam o mais importante que você precisaria levar. Em seguida vem alguns outros itens, como por exemplo também água. Para fazer uma jornada, uma caminhada dessa, a gente precisa também de água para se manter hidratado. Outro item, por exemplo, seria um mapa estelar, ou seja, um mapa das estrelas vistas a partir da Lua, e isso desde as épocas das grandes navegações é utilizado para a gente se situar num determinado território e entender as direções, para onde é norte, para onde é sul, para onde é leste, e portanto para você saber aonde você está e para que lado da Lua deveria você caminhar para encontrar a sua base. E por aí vai uma série de outros itens, até os itens menos importantes, como por exemplo, itens como uma caixa de fósforo. Lembrando que a Lua não tem atmosfera, e se a Lua não tem atmosfera, você não consegue acender um fósforo na Lua. Seria como se você tentasse acender um fósforo embaixo d'água. Não vai acender, tá? Então ele é um item inútil. Um outro exemplo de um item inútil, por exemplo, é uma bússola. E aí algumas pessoas vão se lembrar, talvez aí do ensino médio, que a Lua em si ela não possui campo magnético. E porque ela não possui um campo magnético, uma bússola magnética não vai ser orientada. Então essa bússola não serve para ser utilizada como a gente utiliza aqui na Terra, para encontrar aonde fica o Polo Norte, aonde fica o Polo Sul. Então essa bússola não serve para se orientar ali na Lua. Claro que depois a gente andou discutindo um pouco desses resultados, varia um pouco de situação para situação.
esses itens, mas o que foi mais importante para a gente durante as nossas aulas foi a gente discutir um pouco do porquê algumas pessoas consideravam um item mais importante do que o outro, porque elas tinham entendido a situação com algumas características diferentes de outras pessoas. Então essa troca de ideias já foi excelente para todos vocês. Aí depois eu deixei os meus contatos com vocês e finalmente a gente chegou aí na parte final da nossa aula. Então o intuito agora de fazer esses vídeos aqui, esses resumos de slides, é mostrar para vocês de uma maneira muito rápida o que foi de mais importante que a gente viu na nossa última aula e de repente isso ajuda vocês para as próximas aulas, a vocês se manterem aí com os assuntos frescos na cabeça e as nossas aulas serem ainda mais proveitosas, terem um rendimento ainda melhor, tá bom? Então, fico por aqui com esse resumo e eu espero vocês para a próxima aula. Um abraço, gente. Tchau.